Oração. Já coloca que você quer Deus em nome de Jesus. Cadê o obreiro que está ministrando? Amém? Glórias a Deus. A Gabi? Então a Gabi vai subir com as crianças para cá. Você vai porque tem um ali pequeno que vai dar trabalho. Já estou vendo. Olha a escada. Amém? Fica alegre. Edson, obreiro, por favor. Levanta sua mão direita para cá. Aleluia. Nós já oramos, ouvimos as maravilhas do Senhor. Agora vamos ouvir a palavra para receber a oração. Amém? Prepare o seu coração. Pai, em nome de Jesus. Hoje é teu filho, com entendimento, com sabedoria pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Estou eu aqui com essa missão difícil aqui de trazer a palavra. Amém? E sempre que o pastor me convida para trazer a palavra, o Senhor me dá uma palavra difícil de ministrar, eu tento mudar e não amei. Tudo que eu leio não faz sentido, até aí eu volto nela novamente. Amém? É bem complicado assim. Deus quer falar com alguém. Amém? Só que é o que eu estou dizendo para vocês, é uma palavra um pouco difícil para ser ministrada. Eu vou fazer o possível para passar ela da melhor maneira, para que a igreja possa compreender. Amém? Abra no livro de Mateus, no capítulo 23. Amém? Mateus 23, nós vamos estar lendo do 34 até o 39, amém? A palavra diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e uns deles matareis e crucificarei, e outros deles açoitarei nas vossas sinagogas, os perseguirei de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintos debaixo da asa, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Pode se aceitar. Amém, igreja? Essa semana o Senhor me tocou muito nessa palavra. O Senhor me tocou muito nessa palavra com respeito que as pessoas não aceitam Jesus. Por mais que se é falado, como o pastor ali referiu, que as pessoas não querem ouvir, eles não desejam ouvir. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus convence, mas o Espírito Santo de Deus não obriga. Ninguém é obrigado a ser salvo. As pessoas são salvas porque querem ser salvas. Amém?
O Espírito Santo, ele convence do pecado, mas as pessoas não aceitam. Então ele não obriga a pessoa, não obriga. Aqui nessa palavra vocês notem que os sacerdotes, desde aquele tempo, coração duro, né? Eles tinham outros interesses, como eu já preguei uma vez aqui a respeito disso. Eles tinham outros interesses, interesses financeiros, interesses de poder. E Jesus era uma pedra no sapato deles. E eles viviam ali o tempo todo, dando um jeito daqui, de lá, se escondendo atrás da Torá. Eles se escondiam atrás das leis, para poder se manter no poder, se manter ali. E eles não aceitavam Jesus. Jesus foi até eles, Jesus pregou, Jesus fez sinais e maravilhas, Jesus curou, Jesus ressuscitou pessoas, e eles não aceitaram Jesus. Mesmo sabendo de todas essas coisas, eles não aceitavam Jesus. Amém, igreja? E Jesus ali, Jesus é muito claro para eles. Vocês que mataram os profetas, eles matavam aqueles que profetizavam, aqueles que falavam, e não era do interesse deles. Eles simplesmente, era muito simples, eles eliminavam aquelas pessoas. Ele diz aqui que matou Zacarias dentro do templo, para se livrar dele, que ele deveria falar algo que não era do agrado daquele povo. Então eles mentiam. Eles são tipo, amados, aquelas pessoas sentam na porta do céu, não entram e não deixam os outros entrarem, barram a porta, ensinam heresias, ensinam as coisas que vai do interesse deles. Assim que Deus falou muito no meu coração a respeito disso. E as pessoas hoje, se há alguma coincidência hoje, amados, hoje acontece da mesma forma. Quantos são aqueles que sentam na porta do céu e não deixam os outros entrarem, e eles também não entram? Pregando heresias, ensinando errado. Não é verdade, pastor? Ensinando coisas que não são da palavra de Deus, arrasta multidões. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês. Aqui no fim da rua tem aquela igreja dos mormons. Vocês conhecem aquilo? Sim. Paulo diz assim: se descer um anjo do céu e trazer um novo evangelho, é anatema para a sua vida. Joseph Smith, mais ou menos isso, o fundador, disse que desceu um anjo do céu e entregou para ele um evangelho de ouro. A placa de ouro. Né? E falou para ele: vai e copia. Ele foi, pegou a placa, estava debaixo de uma pedra, ele copiou aquilo. Amém? Um novo evangelho. Era um livrinho, várias plaquinhas de ouro assim presas, né? Ele reporta isso, e ele copiou aquilo, e eles têm uma Bíblia própria. Quem já viu a Bíblia deles, são outros personagens, outras pessoas, é completamente diferente. Quantos são que seguem? Que não são poucos, amados. Não são poucos. E seguiram eles. E foram atrás, e estão indo atrás da perdição. Quantos milhares de milhares não seguem eles numa condição dessa? Então é muito pesado. É muito pesado. E eu vou estar abrindo agora no livro de Lucas, no capítulo 19. Vou ler mais alguns versículos para a igreja. São pouquinhos, amados, mas é um complemento. Amém? Amém. E Jesus falou que gostaria muito, Jesus queria muito poder ter abraçado aquele povo.
Jesus queria muito ter cuidado, tratado daquele povo, que nele diz como uma galinha que cuida dos pintinhos, amados. Vocês já viram isso? Eu tinha na chácara, a gente criava galinha, criava uns galão grandão. Quando o gavião passava, o galo gritava e ficava no meio do terreno. As galinhas gritavam, abriam as asinhas, os pintinhos entravam tudo embaixo, elas cobriam assim, defendendo eles contra o perigo. Isso que Jesus queria, cuidar daquele povo, e aquele povo rejeitou. Amém? Aqui em Lucas 19, eu vou estar lendo do 40 ao 44. Ele diz assim: e respondendo, ele disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conheceste também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Louvado seja Deus. Aleluia. Amado, Jesus ainda avisa para eles. Eles não entenderam, eles não aceitaram o dia da visitação. Jesus esteve no meio deles 3 anos pregando, fazendo milagres. E eles mesmo assim, eles não aceitaram, eles não entenderam quem era Jesus. Numa outra pregação, no outro dia que eu tive a oportunidade aqui, eu disse assim que, amados, nós precisamos de ter um encontro com Jesus. Se nós não tivermos um encontro com Jesus, nós nunca seremos cristãos verdadeiros. Seremos crentes, seremos gospel e outros bichos mais aí. Mas cristão nós não seremos. Amém? E esse povo rejeitou Jesus. Jesus caminhando no meio deles. Jesus falando com eles, mostrando a eles. E eles não aceitaram, eles não entenderam. E Jesus aqui profetiza contra eles, dizendo que aquela cidade ia ser derribada, ia acabar aquela cidade. Na palavra, eu não consegui encontrar as consequências disso. Eu não sei se eu que não achei, eu não sei. Eu não consegui achar. E eu fui procurar a respeito dessa profecia de Jesus, né? O que havia acontecido. E eu achei, havia um homem, amados, naquele tempo, ele chamava José. Era um judeu. Ali, mais ou menos, que isso aqui aconteceu, mais ou menos nos anos 70, uns 30, 40 anos após a crucificação de Cristo. E esse homem, um tempo antes, vocês sabem que lá em Jerusalém, a hora que virava aquele vucu-vucu da cidade, o exército romano entrava, abatia centenas e centenas, prendia outro tanto de gente. Isso era normal, porque existia ali um povo ali, entre os judeus, não sei se vocês já ouviram falar dos zelotas. Eles eram assim, um povo, como é que eu posso te dizer assim? Eles eram revoltados, e eles queriam, porque queriam derrotar o exército romano. Só que não dava, amados, eles eram muito fracos. Era a mesma coisa a gente aqui, juntar nós aqui, vamos atacar um batalhão da polícia. Imagina, nós vamos tomar um pau danado lá, não vai cair nada. E eles faziam isso, eles juntavam aquele povo e queriam lutar contra o exército romano para libertar Israel. Só que eles não tinham condições disso. E o general Vespasiano,
Ele entrou ali em Jerusalém, quebrou, matou milhares de pessoas, prendeu mais um punhado de gente, né? E no meio daquele povo estava esse tal desse José. Ele vivia ali no meio. É que o outro nome dele é meio difícil de falar. E ele vivia ali no meio. E ele foi preso. E quando o general Vespasiano passou, ele olhou para ele e falou assim: eis o novo César. Aí o general parou na frente dele, né? E olhou para ele e ele repetiu para ele: eis o próximo César. E o general olhou bem: como que é seu nome? E eles foram para as masmorras. Passou 2 anos, o César morreu. E naquele tempo, quem assumia o cargo eram os generais mais importantes. E pegaram ele e colocaram como César. E ele lembrou desse rapaz. E ele foi lá nas masmorras, pediu para o filho dele. O filho dele era o general Tito. Foi lá nas masmorras, tirou esse cara de lá, como ele tinha profetizado na vida dele, pegou ele como escravo particular, a servir na casa dele. E aí ele colocou o nome dele de Flávio Joséfo. Colocou o nome dele. E esse rapaz, ele testificou esse massacre que houve em Jerusalém, né? Ele foi colocado junto com o general Tito, que era filho do Vespasiano, para destruir Jerusalém. Então, amados, eu não vou falar para vocês assim, eu li, mas não dá nem para falar. É muito pesado as coisas que aconteceram ali, né? E ele descreveu tudo aquilo. E ele escrevia, e ele dizia assim nos livros dele. Ele tem um livro que chama o Livro das Guerras. E ele descreve ali, ele diz assim: Jesus era o Messias. Ele era um cristão e ele dizia: Jesus é o Messias. E no passar ali, amados, ele conta as atrocidades que aconteceram ali. E o exército romano, quando invadiu, quando eles ficaram muito tempo cercando ali, e aquele povo foi morrendo de fome, de sede, e eles iam jogando os cadáveres por cima das muralhas, porque não tinha mais onde colocar. E ele conta cada coisa assim, mas que não dá nem para falar. E ele diz que quando o exército invadiu, o exército entrou, ele matou a fio da espada, desde o bebê até o adulto, até o velho, homem e mulher. Eles não tiveram misericórdia de ninguém. Aquele povo que estava em volta, os judeus que estavam em volta de Jerusalém, eles sumiram, eles fugiram. Que é o que eles conhecem hoje como diáspora, que foi quando Israel acabou, né? Até tem uma profecia, né, que Deus diz assim, que ia chamar o povo dos 4 cantos do mundo. Ele ia recolher o povo dele novamente e realmente criar uma nova nação. Então eles fugiram, esse povo. Por isso que hoje tem judeu alemão, judeu brasileiro, judeu de toda a nação, porque eles foram espalhados pelo mundo, né, amados? E hoje eles estão numa situação dessa. E vocês veem assim, que depois, né, aí agora fizeram novamente o Estado e tal, e eles retornaram. Mas a consequência de negar Jesus, é isso que é importante, sabe, amados? Eu só falei para vocês assim, para título de conhecimento, se que não conhecia, né? Mas assim, amados, rejeitar Jesus. Quando eles rejeitaram Jesus, a consequência é muito pesada. A palavra diz que o inimigo anda ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Então você vê esse povo perdido, sem Jesus, sem ter tido um encontro com Cristo. As consequências são pesadíssimas. O tempo vai trazendo as consequências, que
Queria o nosso querido ali, teve vários problemas de saúde. Jesus estava com ele. Ele foi superando e superando os problemas e Jesus abençoando, porque é um engano a gente achar, eu sou cristão, não é assim. Chove em cima do ímpio como chove em cima do justo. Verdade, sim. Não é? Mas imagina o querido sem Jesus. Será que ele teria suportado todas essas agulhas? Ele não teria aguentado. Não teria suportado aquilo. E o inimigo, amados, e você vê assim, Jesus, ele tentou de todas as formas, de todos os meios, Jesus tentou convencer aquele povo. E aquele povo fechou os olhos para Jesus, guiados, como a palavra diz, um cego guiando outro cego. Amados, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas, por interesses próprios, eles levaram uma nação a se perder. Quando Jesus diz ali em Mateus, o sangue vai ser requerido daquele povo. O sangue dos justos que foi derramado por eles. Você vê Paulo quando era Saulo. Paulo perseguia aquele povo. Paulo matava, amados. Eu vi umas cartas outro tempo atrás a respeito de Saulo. Na Bíblia não tem. Falar que Saulo pegava diante da multidão cristã, ele amarrava uma corda em cada perna, em cada braço, amarrava em 4 cavalos. Para servir de exemplo. Aí batia nos cavalos, os cavalos corriam. E dividiam as pessoas. Isso era Saulo. Amém? Quando Estevão morreu, as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. Só que ao contrário deles, Saulo teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. E ali a vida dele foi transformada, foi modificada. E Saulo virou Paulo, essa bênção que nós conhecemos. Não é, mano? Essa bênção que trouxe a palavra, eu acho que dos apóstolos é o que mais escreveu, é o que tinha mais sabedoria do Espírito para poder escrever. Então, amados, tudo, amados, vem de Jesus. Eu costumo dizer aqui, nós temos que ser cristocêntricos, amados. Jesus é o centro da nossa vida. Amém, Senhor. Amém? Nós vivemos através do Novo Testamento. A salvação está no Novo Testamento. Ensinamentos no Velho Testamento e salvação no Novo Testamento. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. E Jesus chorou ali, porque ele já sabia o destino daquele povo, ele sabia o que aquele povo ia passar. Jesus chorou penalizado, porque ele fez de tudo e aquele povo rejeitou ele. Ele sabendo, porque Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabia já tudo que ia acontecer. E Jesus chorou, porque ele sabia o que aquele povo ia passar. As dores. E outra coisa, amados, esse Flávio Joséfo, ele reporta que não era para queimar o templo. Agora que eu lembrei disso, vou falar para vocês. A profecia, como que a profecia se cumpre? Não era para queimar o templo. O general Tito não queria que estragasse o templo. Porque ele queria usar o templo para colocar os deuses deles lá, o Apolo, os deuses dele. E os soldados, eles estavam tão enfurecidos, eu acho, de ficar ali parado ali sitiando a cidade. Quando eles invadiram, eles puseram fogo em tudo. E as paredes do templo, amados, eram forradas de ouro e prata. Né? Tinham aqueles vasos de ouro e de prata. E eles colocaram fogo naquilo e queimaram tudo o templo.
E aquele ouro e a prata derreteu e escorreu pelas pedras. E os soldados, para poder retirar o ouro, eles iam derrubando tudo e tirando as pedras e recolhendo o ouro que havia escorrido. E aí se cumpriu a profecia de Jesus, quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Até esse detalhe Jesus falou. Jesus é muito interessante, né? Jesus não dá nem para falar, né? Não tem nem palavra, né, para falar de Jesus, né? Jesus é tão maravilhoso, né? E Glórias a Deus. para terminar a palavra, mas a palavra é curta, mas foi até aqui que o Senhor me deu. Glória a Deus. Amém? Ele diz assim, amados. Deus tocou muito no meu coração a respeito disso. Eu queria deixar para vocês. Amados, o inimigo de nossas almas, ele vem e te afasta da igreja. Quando você estiver fora, como aconteceu com eles, estiver fora das bênçãos do Senhor, fora da cobertura espiritual do pastor, que ora pela vida de cada membro da igreja, você vai esfriando, você vai saindo. Quando vocês estão fazendo aquele churrasco maravilhoso em casa, tira uma, né? O pastor já até riu, né? Felicidade. Vocês tiram uma brasinha de dentro ali da churrasqueira, ali, aquela brasa vermelhinha, põe do lado. Aqui o fogo vai, e lá vai apagando. Vai esfriando, vai apagando, vai apagando. Assim acontece com nossa fé. Quando nós saímos debaixo da cobertura espiritual da igreja. E é nesse momento, amados, quando apaga, o inimigo te pega. Aí ele te destrói. Ele bota um exército em cima de você. Então, amados, não saiam da presença do Senhor. Não deixem a presença do Senhor. Ora, lê a palavra. Se você não está com tempo de ler, liga o rádio. Tem sempre uma palavra no rádio. Pega no YouTube, está até mais fácil. Se você pegar no YouTube ali, ó, aparece vários e vários pastores que vão te orientar. Mas não saia da presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor. Porque o inimigo te pega e ele te destrói. Lembre-se disso, amados. Ele primeiro te afasta. Ah, não precisa da igreja não, eu oro em casa. Aí você ora um dia, ora 2 dias, ora 3 dias, aí já não ora mais. Aí você já passa a orar uma vez por semana, aí uma vez cada 15 dias. Aí quando você lembra que você está meio ruim, você ora um pouco, lê a palavra, mas aí, velho, aí você vai saindo da presença, aí o inimigo te pega. E aí a sua vida acaba. A sua paz acaba, o seu sossego acaba, a sua família acaba. Porque sai da cobertura do Senhor. Amém, igreja? Amém. Que Deus possa falar ao coração de vocês. Que vocês possam ter aprendido algo novo, né? Mas eu acho muito importante isso. Ele está sempre aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Amém.